rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E na parte da tarde tivemos a notícia que Juninho Pernambucano não vem mais pro Vasco ontem. E hoje pela parte da manhã trouxemos notícias aí envolvendo o possível retorno do ídolo vascaíno, não mais, é claro, como jogador, mas como um CEO, um diretor de futebol para a temporada de 2022, e parece que a situação foi de fato definida, mesmo com o contato do presidente Jorge Salgado, ele não virá mais para o Vasco. A gente vai explicar a situação, né, o que está acontecendo, o que aconteceu no vídeo de hoje, falar também sobre Carol Pfeiffer, a investidora milionária que parece que abandonou o Vasco. A gente vai trazer também detalhes dessa situação, inclusive durante essa semana teve polêmica envolvendo a investidora e a torcida vascaína, onde ela meio que pediu para os torcedores pararem de encher o saco dela nas redes sociais. Muita polêmica, falar também sobre venda do Vasco, a transformação em clube-empresa, já tem investidor de olho na compra do clube e muitas outras notícias. Então, se você, é claro, quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, primeiro, seja bem-vindo e depois se inscreva no canal, que essa inscrição é importantíssima para o nosso crescimento aqui embaixo. E também ative seu sininho de notificação. Além disso, deixe seu like e o seu comentário sobre o que você acha dessa não vinda mais do Juninho, da transformação em clube-empresa. Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama e começar o vídeo falando sobre Juninho Pernambucano. Ontem tivemos a notícia e hoje pela parte da manhã eu trouxe em vídeo para vocês. A notícia era a seguinte: Jorge Salgado iria enviar, e chegou inclusive até enviar, formalizar uma proposta para o Juninho Pernambucano, para que ele viesse a ser o diretor de futebol, o CEO do Vasco para a próxima temporada. Lembrando que o Juninho está no Lyon desde 2019, sendo diretor esportivo, cuidando do futebol do Lyon, clube francês, onde ele também fez uma linda história por lá. Está trabalhando há quase 2 anos e meio e pediu demissão. Ele teria o seu contrato até o final de 2022, mas pediu para o término desse contrato ser antecipado e vai ser liberado, vai ter uma rescisão amigável com o Lyon a partir do mês de janeiro, ou seja, ele estará livre a partir de janeiro do ano que vem. O Vasco, é claro, se interessou com isso, em ter um grande ídolo, um profissional já gabaritado no mercado do futebol europeu, trabalhando como diretor de futebol nessa próxima temporada no Vasco. O cargo esse que até o momento o Vasco não tem para o ano que vem. O Jorge Salgado teria inclusive entrado em contato com o Juninho, ido atrás do ídolo do Vasco da Gama, porém a resposta foi negativa e hoje na parte da tarde tivemos essa confirmação. O Juninho não vai assumir compromisso nenhum com o Vasco nos próximos meses, não só com o Vasco, mas também nenhum compromisso profissional. Ele quer descansar, ele já vem trabalhando há muito tempo no Lyon como diretor esportivo e quer também se dedicar a cursos, né, que ele irá fazer na UEFA. Ele vai fazer uns cursos profissionalizantes por lá e quer se dedicar completamente a eles e ao seu descanso nos próximos 6 meses. Ele vai deixar o cargo agora há pouco, já em breve, no final de janeiro, e só pensa em retomar as atividades no meio de 2022. Ou seja, ele vai passar 6 meses da vida dele se dedicando à sua carreira profissional e ao seu descanso. Com isso, não vai haver nenhum tipo de evolução nas conversas entre ele e o Vasco. As conversas de fato aconteceram, foram confirmadas, né, pelo Gilmar Ferreira, jornalista do jornal Extra. O Vasco chegou sim a entrar em contato com o ídolo, com o Juninho Pernambucano, mas elas não andaram. Então, o cargo segue vago. Até o momento não tem nenhum executivo para a parte de futebol do Vasco, não tem um CEO, não tem nada, nenhum profissional que vai chegar, nem sendo não tem nenhum profissional, né, que vai chegar ainda visualizando esse profissional. Então a situação está muito complicada. Então até o momento quem está cuidando do departamento de futebol do Vasco é o Carlos Brasil. De fato, um absurdo, é uma bagunça que está acontecendo dentro do nosso clube, isso deve ser falado. A gente não pode também ficar passando pano para essa situação. É uma vergonha o Vasco chegar no dia 12, acredito que hoje é dia 12 de dezembro, e não ter um diretor executivo, não ter um CEO de futebol, ter um gerente que é experiente em categorias de base, cuidando da equipe profissional. E realmente, se continuar dessa forma, a situação vai ficar muito complicada para a próxima temporada. Ou seja, resumindo, Juninho não virá e o cargo que seria dele de CEO do futebol, que seria o sonho atual dessa diretoria, não irá
acontecer. Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Então, seguindo, né, rapaziada? E antes de falar sobre Carol Pfeiffer, eu quero falar sobre transformação em clube-empresa. Tivemos aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, essa notícia que para muitos foi positiva e para muitos negativa, que o Vasco iria se transformar em um clube-empresa. Lembrando que esse processo vai demorar, não é um processo rápido, como a grande maioria acha que seja, né? Vai ter que passar por Assembleia Geral, vai ter que passar por Conselho Deliberativo, vai ter que ter aprovação de sócios. Isso ainda demora. Porém, segundo notícias do canal Atenção Vascaínos, já há interessados em investir no Vasco, caso haja aprovação do clube por parte do Vasco, né, em transformá-lo em empresa. Já tem pessoas aí de olho em investir uma grana forte dentro do clube, caso isso venha a acontecer. Lembrando, esse pedido da transformação em uma sociedade anônima do futebol já foi encaminhado para a diretoria administrativa, para o Conselho Deliberativo e para o Conselho de Beneméritos no final de outubro. Em breve poderemos já ter novidades sobre essa situação. Dentre os motivos aí alegados pelo atual presidente Jorge Salgado para essa transformação em uma sociedade anônima do futebol são a possibilidade da emissão de debentures, né, no caso colocar o Vasco como um clube aí que pode ter um fácil investimento, e também a possibilidade de ingresso de investidores que poderiam se tornar acionistas do clube. As próximas etapas agora, né, são no caso a emissão do parecer por parte do Conselho de Beneméritos e do Conselho Deliberativo, para que assim possa se transformar o Vasco em um clube empresa. Isso deve acontecer ainda no mês de dezembro, essa avaliação por parte do Conselho de Beneméritos e Conselho Deliberativo, e caso venha acontecer, já tem investidores aí dispostos a colocar grana dentro do Vasco, injetar dinheiro, para que o Vasco, é claro, num curto espaço de tempo, num tempo menor que o natural, possa voltar a se tornar uma grande potência do futebol brasileiro. Lembrando, deixando bem claro, não estou falando que sou a favor ou sou contra, estou aqui para dar as notícias, trazer novidades para vocês, e é isso que está acontecendo no momento. Em breve, poderemos ter mudanças no jeito de gerir o futebol do Vasco, e já com investidores interessados em colocar grana dentro do clube, mas depende ainda da aprovação por parte do Conselho Deliberativo e pelo Conselho de Beneméritos. E para finalizar o vídeo, falar sobre Carol Pfeiffer, porque hoje foi dia de reunião. Fábio Azevedo informou que hoje teria uma reunião da Carol Pfeiffer com a diretoria vascaína, lembrando que ela é de São Paulo, então a reunião ela estava em São Paulo e a diretoria estava aqui no Rio de Janeiro. E ela nessa semana, ela se posicionou 2 vezes. Ela andou um tempo sumida, a gente sabe muito bem disso. Estou demorando a falar de Carol Pfeiffer porque não está acontecendo muita coisa. Ela ficou sumida e reapareceu após uma live em que ela fez. E durante essa live, é claro, a torcida vascaína encheu os comentários, falando: Vasco, compra o Vasco, cadê você? Sumiu, vem pro Vasco, coloca dinheiro no Vasco. Ela ficou chateada com essa situação, pois ela tem o trabalho dela, estava fazendo uma live, e vários vascaínos começaram a encher o chat dela falando sobre o clube. Ela se chateou, fez um stories falando que ela não... Ela explicou a situação, né? Deixou bem claro que o Vasco não é o trabalho dela, não é o sustento dela é outro, e pediu para que os torcedores não fiquem sempre colocando no chat sobre o Vasco, que ela está trabalhando já no dia a dia dela, já separou uma hora para que isso aconteça, mas durante o chat, quando ela estiver falando sobre outro assunto, para que a torcida não fique enchendo o chat dela com notícias envolvendo o gigante da colina. Mas ela, após isso, por ter criado um grande rebuliço na torcida, alguns canais de YouTube inclusive fizeram vídeos, postagens sobre isso, é completamente compreensível que a torcida vascaína está carente, está sedenta, quer uma pessoa grande, forte, com grana, investindo no clube, e colocou a Carol Pfeiffer nessa imagem de o salvador do Vasco. E ela se posicionou depois desse mal-estar que acabou causando nessa última quinta-feira, aliás, na última quarta-feira à noite. Ela se posicionou através de suas redes sociais, reclamou aí dessas pessoas que acabaram usando de má fé para falar mal da Carol Pfeiffer como pessoa, disse que admira demais a união da torcida do Vasco, a história do clube, que de fato se apaixonou pelo Vasco, mas principalmente pela sua torcida, e não tem nada a ver disso que ela está querendo deixar o Vasco de lado, né? Ela afirmou que quer ajudar e muito
o Vasco da Gama e falou inclusive sobre o NDA. O NDA, para quem não sabe, é aquele termo de confiabilidade que ela acabou assinando para ter acesso aí a algumas informações. Ela disse que já está de olho, só se ela tem informações suficientes para conseguir ajudar o Vasco. Voltando a repetir, ela quer sim ajudar o clube, ela está fazendo de tudo para ajudar na questão financeira e na gestão do Vasco da Gama para esses próximos anos. E segundo notícias da própria, né, ficou lisonjeada de conseguir ajudar o Vasco e ter aí um mínimo de condição e vontade para que isso acontecesse, é claro, o interesse por parte do torcedor e ter ela ajudando o clube. Com relação à questão política, que querendo ou não, acontece. Ela deixou bem claro que está isenta, não tem contato com ninguém da política do Vasco, não sabe nada da política do Vasco, está entrando agora no clube, não tem conhecimento do que acontece dentro do Vasco relacionado à política e falou que todos deveriam estar no mesmo barco pensando em ajudar o Vasco, porque quem gosta do Vasco quer ajudar o clube. E é claro, vocês têm que saber realmente o que aconteceu na íntegra. Na íntegra, ela fez um vídeo longo. A gente deve ter novidades aí nos próximos dias referente a tudo que aconteceu nessa semana. Houve movimentações, mas é um processo demorado. Ela deixou bem claro que vai ser necessária a paciência do torcedor. E além disso, pedir desculpa caso tenha ficado algum mal entendido. Então, vamos lá, né? Dê uma olhada no vídeo. E é claro, como eu sempre faço aqui no canal e vocês já sabem, vocês vão ficar com o vídeo da Carol Pfeiffer, mas antes eu quero me despedir de vocês. Então, se vocês curtiram o vídeo, se inscrevam, deixem o seu like. Aqui embaixo também o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos, saudações vascaínas e fiquem aí com o vídeo da investidora e milionária Carol Pfeiffer. Não dormir aí dos comentários dos vascaínos, etc. Tem muita gente usando isso de má fé, né? Olha, não dormi ainda, então vou aproveitar aqui. Recebi muitas mensagens até de novo, né? Não dei entrevista pra ninguém ainda, daí saiu notícia que eu tinha reclamado ou cansado, né, dos comentários dos vascaínos, etc. Tem muita gente usando isso de má fé, né, assim, para distorcer as situações para um lado ou para o outro. E eu queria deixar algumas coisas claras. Eu também vi algumas mensagens, porque tá vendo, torcida do Vasco, carente, não sei o quê. Eu vou discordar de tudo isso, tá? Eu continuo admirando a união da torcida do Vasco. É o que me fez né, querer ajudar. Eu fiquei comovida com toda a história. É isso que me fez, de fato, querer colaborar, mesmo sendo palmeirense, mesmo não sendo aí vascaína desde criancinha. Mas eu quero ajudar muito. E então eu não acho que é um movimento de carência, nada disso. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Então, reforçando aqui, eu não acho que foi um movimento de carência. Pelo contrário, mostra uma união. Eu acho que a torcida do Vasco, quando quer alguma coisa, consegue, porque faz essa pressão e tudo mais. Só deixei claro ontem, aqui nas minhas redes sociais, que vocês não precisam mais me pedir para ajudar. Eu já estou ajudando, né? E, obviamente, essa pergunta do tipo, e o Vasco? Eu vou sempre deixar vocês aqui sabendo dos passos, obviamente dentro da medida do possível, mesmo porque eu assinei um NDA, ou seja, e fui eu que pedi para assinar, tá? Para poder ter acesso às informações do Vasco, para poder de fato ajudar na questão financeira, gestão e etc. Então tem coisas que eu preciso respeitar, que eu não vou poder compartilhar com vocês, mas todas as ações que eu tô fazendo e o que eu tô enxergando, que eu vou poder ajudar, eu vou aqui compartilhando com vocês. Então isso é algo que vocês não precisam me pedir, eu tô junto com vocês. Fechou? Boa noite. Pessoal, de novo vou falar aqui que eu sou isenta de qualquer questão política dentro do Vasco, né? Eu cheguei agora, então eu assim não tô aqui para julgar nenhuma gestão, nenhuma política, nem quem tá de fora. Eu acho que todo mundo deveria estar no mesmo barco, né? Se torcem para o sucesso do Vasco, é pensar como pode ajudar e não tentar prejudicar nenhuma gestão. Eu acho que esse é um ponto bem importante de reforçar aqui. Outra coisa é que, assim, vamos lembrar, pessoal, eu sei que vocês vieram aqui nas minhas redes sociais, pediram aí minha ajuda, e eu fico lisonjeada com isso, tá? Eu me senti desafiada, assim, porque, de fato, eu fiquei lisonjeada aí com o convite de poder ajudar aí um time tão grande, com tantos torcedores, com tanta história, né? Então, não tô aqui de nenhuma forma achando que eu sou a última bolacha do pacote que eu vou resolver todos os problemas. Por isso que eu tô envolvendo um monte de gente para poder colaborar. Por fim, que essa história já ficou longa, quero de novo pedir para vocês que confiem, que tenham paciência, não é rápido,
e que não confiem aí nas notícias, coisas que saem por aí, porque eu não falei com ninguém. Então eu tô falando aqui diretamente com vocês. Se ontem ficou algum tipo de mal entendido, me desculpe. A intenção aqui, pelo contrário, é ajudar e deixar muito claro que eu vou continuar compartilhando conteúdo aqui sobre grana, money e buffon, vai ser o meu trabalho, mas que eu tô lá junto com vocês porque eu fiquei comovida com toda a história e eu vou continuar achando que vocês realmente são uma torcida muito grande, apaixonada, e todos os times do futebol brasileiro nesse momento precisam, né, de uma gestão mais profissional e de mais cuidado, né, porque depois eu falo um pouco sobre a questão da moeda, né, distorção aí, e como é difícil hoje manter bons jogadores